podcast, o nosso quarto podcast aí. Hoje nós temos a Judite, terapeuta holística, entre outras coisas, que ela vai nos falar sobre algumas coisas aqui, sobre terapeuta xamânica, rapé, ayahuasca e outras coisas mais que ela conhece bem aqui. Estou aqui com meu filho, Antônio Eusébio Neto, Ernesto, Paulo Fialho ali, e a Bruna coordenando aqui os trabalhos aí. Vamos lá, se apresente aí, dona Judite. Aí, boa tarde, me chamo Judite, né? Frequento um centro chamado União Espírita Recanto dos Querubins, onde a gente busca a prática da Umbanda e a Pagelância, né? A gente conhece que a Umbanda ela é genuinamente brasileira, onde vem os caboclos, a encantaria, e trouxe até os instrumentos para a gente falar um pouquinho deles dentro da Umbanda, né? Dentro da parte da pagelância também. Trabalhamos com energias, a gente sabe que nosso corpo é cheio de vórtices, né? Cheio de energia para doar. E a gente vai falar um pouco dessa cura, né? Essa cura divina que a gente traz de nossos ancestrais, dos caboclos, dos boiadeiros, da encantaria também dentro da Umbanda. Você falou uma coisa interessante, eu tenho muita curiosidade. Encantaria é um negócio próprio aqui do Maranhão. Isso, tá? Mas isso. eu pensei que encantaria fosse só de Minas, não fosse... Porque os encantados, eles acham que não morreram, que passaram por uma outra dimensão, né? É isso mesmo? Certo, aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso. A Umbanda, ela abrange todas as entidades, todos os espíritos desencarnados. Dentro do Maranhão, a gente tem essa encantaria, que é a família de Légua, que é o Vodú, né? E a gente trabalha com famílias. É Vodú, família de Gama, Turco, né? A Turquia. Mas a Umbanda, ela vem e abraça isso tudo, né? Abraça as famílias, abraça os orixás, abraça a encantaria e abraça os caboclos, boiadeiros, inclusive até os ciganos, que são muito confundidos com a corrente de Exu, né? Por causa da energia que traz do tempo, da rua. Mas a Umbanda é isso aí, ela abraça todas as entidades. Como é que essas tradições, porque veio lá essa história, essa lenda do Dom João e dos turcos, veio de Portugal, né? Que ele sumiu numa batalha de Alcacebi, não sei o quê. Aí veio parar aqui no Maranhão, né? Meio estranho isso. É a mesma coisa do Antônio Luiz Correbeirada, que eles chamam, que foi o rei de França. Também veio com a família da bandeira, né? Que traz para cá, para São Luís. Eu não chego a entender muito sobre isso, porque está mais voltado para mina, né? Dentro da mina. Estava conversando antes de começar com o Ernesto, até falei para ele, eu nasci na mina. Nasci na mina, que eu quero dizer assim, o meu primeiro contato espiritual foi com a mina. Passei 5 anos dentro da mina, né? E depois saí e fui para minha busca mesmo espiritual. Não me fiquei por questões de algumas situações que eu não concordava, inclusive o sacrifício de animais, mas é a cultura, né, dentro da mina e do candomblé. E eu fui atrás da minha busca, né? E me encontrei dentro da Umbanda. Mas até eu chegar a Umbanda, eu fiz uma trajetória grande. Fiz uma trajetória com indígenas, fiz trajetória com espiritismo, kardecismo e me encontrei dentro da Umbanda, que a gente vem estudando, e eu entendo que o espiritismo ele anda de mão dada com a ciência, né? Aí a gente vem para essa parte de ervas, que a cura não está só dentro do vegetal, mas está dentro do animal também, né? Que a gente trabalha com banhas de sucuri, de arraia, para algumas medicinas que não conseguem recuperar com remédio farmacêutico. A gente consegue manipular algumas energias e trabalhar para que chegue a cura. Cura física e cura espiritual. E hoje a gente sabe que a maioria das pessoas vem com uma doença psíquica, né? Que é ansiedade, depressão. E a gente sabe que isso ele é recuperável quando a gente consegue alinhar o chakra, a energia da pessoa que se encontra desalinhada. E a Umbanda tem tudo a oferecer nessa parte de cura, né? Que ela mistura o xamanismo também junto ou não? Não. Como é que seria? A cada casa trabalha de uma forma diferente, tá? Certo. Cada casa, o zelador, ele estuda de uma forma que convém ele a trabalhar.
não é que eu misturei, que eu fiz uma umbanda misturada, Sim. mas eu trouxe o meu conhecimento terapêutico para dentro dos trabalhos da casa. Por exemplo, aos sábados tem palestras, tem uma sessão mediúnica, né, com um trabalho de consulta espiritual, e a gente tem as terapias holísticas, como o reiki, a cromoterapia, a musicoterapia, o cone hindu, entre outras terapias que a gente tem dentro da casa, barras de axis, tetrarri, Apometria também, né? apometria. A apometria é bastante procurada, né, Antônio? Como É, se fala, né? Bastante desse- procurado. As casas espíritas têm um certo pé atrás com a apometria, porque ela fala em 7 corpos e tudo, que eles não estão habituados com essa linguagem. Sim. Mas ela começou com a hipnoterapia, né? Que Isso. foi um médico da Costa Rica, e foi melhorada, ou melhor desenvolvida por um médico em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, que criou então a apometria. Aí hoje a gente ouve até falar em apometria quântica, né? Faz a Sim. dissociação dos corpos Associação e do trabalha. som. Exatamente. Bem detalhado. A apometria é fantástico, porque tu vê o resultado imediato e tu não precisa do consulente junto contigo. Junto com a pessoa. É maravilhoso. Eu queria que tu falasse um pouquinho mais desse teu início, quando você se iniciou, quando você montou o teu centro, para a gente entender um pouco mais esse teu início. A gente até conversado um pouco mais, Sim. acho que Sim. Até ele perguntou para mim se eu tinha iniciado com a dor ou com o amor. Eu fui levada. Na verdade, eu fui levada. Uma sobrinha do meu pai chegou e eu estava com um problema de saúde que médico não descobria, que era um problema na gengiva. Ela inchava e em um certo ponto ela sangrava, né? E com isso eu estava perdendo muito peso. E ela chegou e perguntou para minha mãe o que eu tinha. E minha mãe, já levei em faculdade de ortodontia e não resolveu, que era bem ali em frente à igreja de São João. Eu nem sei se ainda funciona. E ela disse assim, então eu vou levar ele esse final de semana para minha casa. Ela morava no Maranhão Novo. E frequentava um terreiro de Minas chamado Verona, ali na encruzilhada da Maioba, Raposa, Araçagi, bem onde está o elevado. E ela me levou, e eu estava falando para ele que foi até um dia de Santa Bárbara. A gente chegou, era mais ou menos 4 horas, era 4 de dezembro. Eu nem cheguei a entrar no salão, eu caí, a hora que eu desci da Kombi eu já entrei desacordada. E quando eu despertei já era 3 horas da manhã, mais ou menos. E a gente foi para casa, eu fiquei muito machucada, porque acho que eu caí, né? Fiquei com hematomas no corpo. Aí pensei, isso não é bom, porque eu não conseguia nem virar o pescoço, assim. Tudo doía, tudo em mim doía. Como era férias, ela disse assim, eu vou pedir pro teu pai deixar tu ficar essa semana aqui até sumir os hematomas, porque eu ia pensar que ela tinha me espancado, né? E aí eu fiquei, a gente foi sábado novamente pro terreiro, e eu estava falando para ele que os meus primeiros sintomas mediúnicos era ouvir o tambor e não entender. Eu acordava o tambor tocando dentro da minha cabeça. E a gente não tinha o hábito porque nascemos em berços católicos, né, na nossa casa. E aí eu gostei muito, eu queria estar todo sábado. Eu tinha 14 anos, né, na época. E quando meu pai descobriu, ele disse assim, se baixar espírito aqui, eu tiro de par de pau. Então eu fiquei lá uns 5 anos, eu vesti o santo lá, né, fiquei 5 anos aprendendo a doutrina, estudando, mas é como se faltasse alguma coisa e como se ele não me completasse em alguma forma, e algumas coisas eu era contra, e quando eu questionava eu não tinha uma resposta adequada, né? Por exemplo, por que o sacrifício de animal? A cada tambor que tinha, um tipo de animal era sacrificado. Não sabia responder. Porque a gente sente tal coisa, não sabia responder, porque tu é médium. E a gente quer ter uma resposta mais esclarecida. Então eu decidi sair, mas antes de sair, antes de eu vestir o santo, na primeira noite que eu entrei pro quartinho, que a gente, quando veste o santo, a gente morre para si e nasce pro santo, por isso chama vestir o santo. A gente tem alguma coisa por aqui. E aí, quando eu entrei no quarto, eu não vou esquecer nunca o que a entidade que ia trabalhar comigo disse. Ela falou o seguinte: ame o que você tem agora, para a vida não te ensinar a amar o que você tinha. Isso aí ficou guardado para mim, tem uns 36 anos mais ou menos.
Ficou guardado aqui. E assim, as pessoas acham que porque a gente é espírita, ou recebe entidade, ou ouve, acham que a todo momento a gente está ali, com o espírito no nosso ouvido, e elas ficam fascinadas com isso, né? Meu celular, 3 horas da manhã, já tocou a pessoa perguntando para eu perguntar para o espírito qual era a cor do carro que ele tinha que comprar. Então, acaba sendo, é verdade, acaba sendo assim mesmo, um Aí pouco você cria perturbador. uma dependência, né? É uma dependência. E aí eu deitei para o santo, voltei para minha casa, né? Fiquei os 21 dias consecutivos, como manda a cartilha, aprendendo os dialetos, né? O iorubá, os cânticos, as rezas. E fui para casa. E daí para frente foi que eu fui sentindo esse chamado da busca, né, da busca espiritual. E eu comecei a perceber algumas coisas que eu não gostava. E uma coisa que era muito interessante, que eu fui chamada a atenção também por essa mesma entidade, né, que me acompanha. No terreiro eu era super feliz. Eu abraçava todo mundo, eu era alegre, eu era contente. Nossa, era uma maravilha. Só que quando eu chegava em casa, eu ficava na defensiva. Baixava um espírito ruim nos meus coros. Eu tratava todo mundo mal, sabe? Com mal resposta. Eu ficava mesmo bem zangada. Eu não sei se eu fazia isso para que as pessoas evitassem de me perguntar alguma coisa sobre o terreiro, para evitar a piada. Isso na sua casa? Isso na minha casa, com a minha família. Família católica. Isso. Então eu ficava assim, me transformava. Parece que eu tirava a pele do cordeiro, deixava do lado de fora e vestia do lobo para me defender. E aí ele disse assim uma vez para mim, ele falou assim: "Por que você é tão amável no lugar e aonde você nasceu, você é tão grossa, tão rude? Não teria que ser o contrário, porque a gente vem com nossas famílias, o primeiro gesto de caridade é com eles, né?" E aí eu fui mudando, mas eu fui mudando pouquinho. Nem sempre. Porque é difícil. Essa é uma questão difícil, né? Quando a gente... Então fui mudando, fui sendo mais maleável, fui respondendo mesmo com as críticas. Eu fui tendo uma resposta mais adequada, fui tendo inspiração para responder eles. Hoje a minha mãe é evangélica, vou em culto com ela, assisto culto com ela, canto, louvo. E a gente tem uma relação mais amigável, assim, né, do que antes. Né, a crítica, a perseguição. E essa aceitação dela, ela não chegou a aceitar 100%, não, mas ela ainda está mais tranquila. Não, mas hoje antigamente, quando a gente fazia almoço familiar, eles diziam assim: quem não tiver Jesus no coração vai para o inferno. Ficava dando as indiretas. Eu vou para o céu, tu vai para o inferno. Então era assim, bem complicado, mas aí a gente já tem um joguinho já de cintura e vai mudando a situação. E eu fui atrás da minha busca, né? Saí da mina, fui pro kardecismo, eu fui pro Acre, né? Experimentar essas medicinas indígenas, o cipó, a chacrona, o santo daime, que eles chamam o vinho da alma, né? O cipó da alma, o cambô, que é o veneno do sapo, o rapé, a sananga, né? Que é um colírio feito da batata, da raiz do tipi, colocado no olho. Os índios usam para caça, para dar expansão na visibilidade, para poder enxergar melhor no escuro. O rapé, quando eles vão pescar em água doce que tem piranha, eles tomam o rapé para evitar que as piranhas belisquem, mordem, comam eles. É bem interessante, isso. Né? E a ayahuasca é a expansão, né? Você se encontrar com o seu eu, demônio, fazer uma luta, uma batalha ali, ter a expansão espiritual, se conhecer e voltar. Vou ficar uns 3 dias nessa expansão, é necessário então. Mudar. Isso aí é muito antigo, o Bhagavad Gita já tem essa história. É verdade. E esses instrumentos, eles vêm muito além da gente, porque o rei Davi, para acalmar o demônio do rei Saul, ele tocava, dedilhava a harpa para que ele conseguisse dormir, né? Jesus cansou de cuspir na terra, fazer uma lama e passar nos olhos ou no ferimento para que a pessoa se curasse. Como nós somos cheios de energias, tem até um dizer que quando ele passa, a mulher que estava hemorrágica toca nele e ele vira: "Quem me tocou?" Não, mas muita gente aqui pode ter lhe tocado. Ele: "Não, mas eu senti, né? Eu senti a energia sair." E é isso aí, eu
Trouxe até umas coisas aqui pra gente Agora, ver. essa parte é muito difícil porque o kardecismo tem a doutrina, tem os livros, tem... A maioria das religiões tem, mas o Mina, Candomblé, não tem nada escrito, né? A tradição é mais oral, você não tem onde... É mais Mas São poucos difícil, autores né? que escrevem Fala sobre a isso. cura. Não, sobre os próprios rituais, as próprias... É porque algumas coisas são bem escondidas, são Mas bem a tradição ocultas, é oral, né? né? Passa de boca a boca, né? Não tem... É, quem conhece é que vai passando, A né? Mina, principalmente, não tem muita coisa. É. Aqui teve 2 pesquisadores, era um casal que era Mude Carmo Ferretti e o marido dela, que eram professores da universidade, foram os maiores especialistas em Minas. E, inclusive, escreveram vários livros, várias tradições, mas ambos já estão falecidos. Escreveram muita coisa. E a Casa de Isso aí. Mina fechou porque os antigos, né? As avós que inauguraram essa casa não quis passar para os filhos, nem para os netos, né? E acabou, ela virou um museu praticamente, né? Hoje só tem, acho que a festa do Divino Eu lá. já fui visitar lá, achei bonito. Onde é que fica a Casa de Mina? Bem na rua São Pantaleão, São Pantaleão. ali. São É Pantaleão. aquela do centro que a gente foi uma vez comprar o comprar material. um material lá. E Isso. é bem bonito mesmo a Eu estrutura acho que hoje eles antiga, né? cultuam só o Divino Chão Espírito de Santo, terra, né? De piso de terra batido, tudo. Sim, exatamente. Tem toda uma tradição mesmo ali. Eu acho bem Bonito, interessante mesmo. E o Antônio também já viajou bastante para encontrar a espiritualidade. Só que a gente viaja muito, procura muito fora quando está dentro da Dentro gente. Do da autoconhecimento, gente, isso aí né? Isso é uma coisa. É. Mas foi bom que eu conheci novas coisas e novos hábitos, novos costumes e É. novas tradições religiosas. Para mim também não foi diferente, porque assim, eu ganhei bastante experiência. E assim, a mediunidade sem o estudo, ela não é nada. É. Porque hoje a gente vê o modismo, né? Todo mundo quer abrir uma casa de umbanda. E aí vem a manipulação das pessoas que, através do espírito, fazem discórdia no lar, fazem discórdia dentro do próprio terreiro. Ah, não gosto da amizade de fulano, aí baixa uma entidade, te afasta de fulano, que fulano não faz isso. Ah, te afasta da sua esposa ou do seu marido que está lhe traindo. Então virou um jogo de manipulação. Então, existe verdade. poucas casas de umbanda e muitas casas de manipulação, né? Onde as pessoas se beneficiam com a espiritualidade. Isso aí é muito chato, porque eu digo que violenta a nossa crença, a nossa religião. Nas casas de Umbanda, assim, existe um poder central, assim, que organiza, no sentido do poder de organização mesmo das instituições. Por exemplo, a Igreja Católica tem o Vaticano lá e todo mundo segue aqueles O padrão. aqueles padrões, A né? FEB tem igreja- né? A FEB, que é a igreja Federação evangélica, de certa Espírita. forma, tem um local e lá saem todas as diretrizes. O Espiritismo também, né? Tem uma Tem federação. uma federação. Mas deve ter uma federação de humanos. Deve ter, não tem? Uma Eu federação. acredito que sim, mas não sou associada. Não sou associada, porque tem uma associação das casas de Minas, né, que é no centro da cultura, né, africana. O candomblé também com certeza tem. Mas assim, se a Umbanda tem, aqui eu não sei onde é. Uma pergunta que eu faço totalmente leigo, eu acho que é isso que é legal que a gente está fazendo aqui, a gente está trazendo todas as culturas espirituais que existem, para que a pessoa tenha entendimento, não é isso, Antônio? Claro. Entendimento das vibrações, das religiões. A gente não está preso a nenhuma... É um padrão, né? Um padrão de Um dogma, nada né? em relação a isso, né? Então, nesse sentido, assim, como leigo, estou te perguntando como leigo, Umbanda e Candomblé, qual é a diferença, tu sabe? Sei, a Umbanda, ela é brasileira, Certo. tá? Aonde ela agrega os orixás, né? Aonde ela agrega os caboclos, os preto velhos, os herês, né? No Candomblé, eles cultuam apenas os orixás, que são a divindade. E quando a manifestação desse orixá, geralmente vem o mensageiro do orixá. Porque a divindade do orixá é como se fosse um anjo de luz. Ela é tão forte, essa energia, que o médium não tem, vamos dizer, essa força para receber. Então, eles recebem o mensageiro de Ogum, o mensageiro de Emanjá, o mensageiro de Xangô, e assim Certo. vai. E, E a mina já busca mais a encantaria, né? Essas famílias, e menos os orixás. Certo.
Dizem que a Umbanda, não sei se é verdade isso aí, começou com uma casa espírita que apareceu um espírito do Preto Velho, não permitiram que ele se manifestasse. Eles falam que... E esse senhor, eu não esqueci o nome. Zélio de Moraes. Exatamente. Zélio de Moraes foi numa sessão espírita, porque ele passou muito tempo sem... Ele anoiteceu com uma febre e amanheceu sem poder caminhar. E chamaram uma pessoa que era espírita, que frequentava um centro espírita, e levou ele para lá. E ele lá manifestou-se o caboclo 7 encruzilhadas, né? E pediu para botar uma vela e pediu para botar uma flor e uma jarra de água. E os kardecistas, ainda bem restrito naquela doutrina, né, disse que não podia. Aí ele falou para as pessoas que estavam assistindo a sessão que ainda essa noite ia ter uma sessão na casa dele. Quem quisesse ir, poderia ir. E assim nasceu a Umbanda. E agora, interessante, 18 de né? abril, vai ter no cinema aqui um filme chamado Ogum de São Jorge. É um filme que é um lançamento, eu acho que não é brasileiro o filme, mas falando sobre isso. E é tão dinâmico hoje que eu também estava lendo que na bandeira lá da Rússia tem São Jorge, né? Se você notar, tem matando um dragãozão lá. Então era seu dia de São Jorge. São João, 23 de abril. 23 de abril. E você, Totó? Tu já fez a apometria? Já Como é fiz que- a apometria, é bem interessante, já fiz o rapé, Ayahuasca? ayahuasca. O que tu achou do ayahuasca? É fantástico, fantástico. Foi um momento que tive meu pai, né? A gente ficou final de semana no sítio lá, muita natureza, muito você, sabe? Foi bem orientado. Cara, foi pra mim. Você tava em outra dimensão. Cara. É aquela que fala, é você e você. Sim. É a cura que tá O aqui eu, dentro. né? Que aí você vai ver tudo que tá. Mas é bem. E os, intenso. é bem intenso mesmo. E os elementais, ele é cultuado dentro da Umbanda também? Ou, do Candomblé você mesmo falou que é somente os orixás, né? Eles não envolvem os elementais ou envolvem? Não, a Como é que Umbanda ela não funciona? envolve os elementais. Os elementais já vêm mais da parte mesmo da pagelância, onde a gente vai apanhar uma erva para fazer um chá. Sim. A gente vai conversar com a erva, pedir permissão elemental daquela erva, que quer que cure aquela pessoa. Vai apanhar com delicadeza a erva, vai fazer o chá ou o banho, né, Sim. para servir. Porque o elemental ele não é como um espírito para interferir, né, Antônio? Ou como é que seria? Os alimentares são eu classifico como se fosse espíritos da Força, natureza. Força ligados à natureza. energética, né? É uma força A própria energética de natureza, cada né? planta, de cada rocha, de cada... Sim. Cada ser. Né? Cada Exato. ser. Fala um pouquinho desses instrumentos aqui que você trouxe, para a gente Vamos poder falar. escutar um pouquinho do som dele também. Esse aqui é um tambor oceânico, né? Ele tem um som do mar. Ele é aplicado na base do chakra básico, que é dessa região do quadril. Certo. E aí a gente faz um movimento bem leve com ele, para que ele possa equilibrar esse chakra desequilibrado. Muito bom, né? É o mar, É o mar né? purinho. Uma frequência de vibração, né? É. Relaxar. De relaxar. Imitando Aí a natureza. gente tem o pau de chuva, que é feito com o pau da embaúba, que é uma planta sagrada, né? Ela cura, ela ajuda na prevenção do diabetes e de hipertensão. É um ótimo banho para limpeza energética, para tirar os olhos grandes, as cargas do mal, né? Então ele Normalmente a Planta pessoa logo corta no isso aí, quintal, porque né? isso aí normalmente cresce nos muros, nos telhados. nos telhados, ela é bem conveniente.
E ele tem um som de chuva. Se não der certo, dá pra dar na cabeça de um também. Dá. Virtualmente, né? Se não der certo. Aí vai na forma física, né? Esse é gostoso. Aí ele trabalha o chakra frontal, o laríngeo e o cardíaco e o plexo solar. Esse trabalho dele é apenas pelo som ou tem toda uma Tem ritualística? toda uma ritualística, porque quando vai apanhar para fazer o instrumento, tem que estar em planeta X, Sim. em signo tal e lua tal. Para cada pessoa que utiliza ou não? Não. Eu vou iniciar na cura da pagelância. Sim. Eu vou primeiro estudar e aí a gente vai sair, estudar os dias do planeta, né? Qual é o planeta de hoje? Qual é a lua que está fazendo? Qual é o signo que está regendo a lua? E aí cada trabalho que se vai para o mato para apanhar esse tipo de instrumento tem que estar no planeta exato para que haja essa energia nesse elemento, Perfeito. tá? E aí eu tenho três maracás diferentes. Esse aqui é bem interessante. Esse é Já tinha feito visto? com uma planta Castanha, chamada chapéu de couro. Muito usado para tratamento de doenças. Isso. tratamento de couro, Ela tem até um circulação, leite tudo, que é. o pessoal diz que é tóxico, né? Sim. Eu tenho um maracá instrumental, que ele é só para toque. É usado em rituais de cânticos, né? E o maracá de cura, que ele tem um som diferente e tem uma esfera dentro. Ele é feito com pena de papagaio, que simboliza o professor, né? E dentro é colocado sementes bem pequenas, como grão de arroz ou menorzinha, para poder ter esse som de cura, que é bem diferente desse. Então todos esses instrumentos são usados na tua religião lá, né? Na pagelância, Certo. Me diz uma coisa, o que é a guia? O que é a guia? Faz parte da tua... Faz parte. a guia? parte. O que é que ele é? Proteção? Depende de como é feita, porque existe dois tipos de guia, né? As mais comuns, que são feitas de proteção, para proteger a pessoa do mal, de demanda, de olho gordo, de inveja, entre outras coisas, ela é feita de semente. Certo. É catada as sementinhas, a conta de Santa Maria, ou a lágrima de Jesus, a lágrima de Nossa Senhora, que é umas vermelhinhas. Então, elas são feitas nessas contas. Mas existe também as contas de plástico, que são feitas dessa miçanga Jabronex, outro material. É a marcação da cor do teu guia, da tua entidade. Né? Certo. Vamos pegar um orixá que é bem comum. A Iemanjá, azul e branco. Então, é feita a 21 peças que pede, são 21 correntes brancas, 21 azul. E aí vai de conforme a cada tradição de cada casa. E quanto mais guia, é mais proteção ou hierarquicamente ele é mais... Não, é mais vaidade. Então vê o caboclo. Eu nem tenho. É como se fossem as medalhas, né? As conquistas, é para né? simbolizar, mas como eu te disse, como tem um modismo, a pessoa acha que quanto mais guia tem, mais ela pode mostrar que tem entidade, entendeu? É a nossa medalha, né? É. Então quer dizer que a guia, de certa forma, é aquele amuleto de assim, eu estou Isso, protegido. eu estou protegida aqui nessa gira. E às vezes está na cabeça e ele joga aquela magia para guia e pronto. Aí você Na verdade, Pode ser. você sempre está energizando aquilo para você A mesmo. intenção, né? Mas assim, a proteção, ela vai muito do teu dia a dia, da tua reforma íntima, das tuas orações, do que tu crê. Porque se eu pegar esse maracá e jogar na parede, ele vai acontecer o quê? Ele vai quebrar e cair. Uhum. Mas se ele tiver um buraco, Certo. ela vai passar pelo buraco. É o sugestionamento. Exatamente. Quando você sugestiona, viu? E você abre aquele buraco dentro da tua parede e aqui entra tudo lá e não fica apavorado. Exatamente. Tá certo, isso aí é importante falar. E eu acho legal porque dentro de todas as religiões você está aqui e você como representante da sua, você está buscando na verdade, não é a religião em si, mas
processo de autoconhecimento, né? Isso. É isso, na verdade, que você está se estruturando e tentando passar para as pessoas que entram de certa forma. E hoje em dia, me diz aqui, aí a gente continua tendo preconceito em relação Como? à tua igreja, à tua religião? A gente tem preconceito de outras religiões? Mas o preconceito, ela não está na religião. O preconceito está nas Tá na pessoas. pessoa, certo. Entendeu? Então eu posso ter várias pessoas lá dentro que muitas não vão ter nada. Vão amar todo mundo, vão participar também. Mas vai ter pessoa que vai questionar, vai ser contra. Mas depende muito também do líder, né? Concorda comigo? Da religião, ou da igreja, ou do terreiro? Pode ser, porque a palavra de um líder, ele influencia muito, né? E conforme a tua postura, é teus filhos, né? Conforme a tua casa, conforme tu vai crescendo. E assim, a religião em si, ela não pode definir ninguém, porque quem define é o caráter. Sim. Isso aí tu traz de berço, não é? Ninguém vai te mudar. Ninguém vai mudar a tua vida de um dia pra noite. Tu faz merda, desculpa aí, o ano inteiro, né? Desde a hora que nasceu. Aí chega no terreiro e quer que o zelador mude tua vida assim, no piscar de olhos. E isso não acontece, né? E às vezes a pessoa fica chateada, porque ela quer que o tempo todo uma entidade aconselhe ela. Mas se for assim, não vai ter a evolução, porque tu não vai errar nunca. Não vai passar pelo que tu tem que passar sempre. E aí você vai ficar numa costumeira de muleta. O dia que a muleta quebrar, você vai cair. Tem um amigo meu que ele fala de entidade, ele disse pra gente não confiar muito nas entidades também não. E às vezes eles descobriram umas entidades assim, né? Tá. Eu vou falar só uma coisa assim que eu acho que é fundamental. Em 1 João diz, no capítulo 4, diz assim: olhai o Espírito e ver se é de Deus. Então, tu tem que ouvir e ver se não é a pessoa, o eu daquela pessoa, o ego falando mais alto, né? Ou se é realmente a manifestação do Espírito. Um zombeteiro, exatamente. Porque assim, a gente veio para caminhar junto, para aprender. Se tu não tá aprendendo, vamos recomeçar. É melhor, então, nem receber ninguém. Mas eu acho que o que o Paulo falou é que há ainda um certo preconceito com as religiões afrodescendentes, sei lá, de matrizes africanas. Então, hoje, o próprio Kardec, quando fez a doutrina, codificou, ele se aproximou muito do cristianismo, do catolicismo, para ser mais palatável, mais aceita. Então, o que ocorre muito nos terreiros hoje é uma certa miscigenação também, com o catolicismo, né? com os santos da igreja, um sincretismo, para ser mais bem aceita, passar mais tranquilamente. Eu não sei se isso não acontece ainda hoje, ligada mais a práticas kardecistas, mais ligadas a santos católicos, para que haja uma aceitação mais... Na minha visão, assim, de um bandista, o que eu mais me chateio é a rivalidade entre outras casas. Como, por exemplo, uma pessoa da minha religião ou da minha casa, do centro onde eu participo, não pode ir no centro do Ernesto porque a energia é diferente. Onde Deus está, ali está amor, ali está caridade. Então, eu não posso dizer para ele não ir porque a energia é diferente do meu. Não, vá conhecer. Porque, assim, eu acho que quando você expande essa religião, você tem que abraçar tudo e todos, né? Então, a gente não pode mais ir para o hospital, porque o hospital tem uma energia ruim. Então, a gente não pode ir para o enterro de alguém, porque o cemitério a gente sabe que é uma projeção astral de que cada um ali tem assassino, tem estuprador, tem pastor, tem padre, tem um bandista, tem candomblessista, tem uma série de pessoas ali enterradas, que cada um faz sua projeção em seu túmulo quando não segue a luz, né? Vamos falar assim. Eu acho que a energia está com nós. Somos nós que temos a energia, e eu acho que é onde há luz, não há treva. Então, se eu vou num lugar e a minha energia é boa, eu vou trazer energia boa para aquele lugar. E eu acredito assim que eu chamei para um seminário. Nós não podemos ir lá, porque nós somos daqui e os daqui não podem ir para lá. Isso é muito chato.
Porque se a gente prega caridade, amor, o que mais que a gente prega? Compaixão, que a gente está longe da compaixão, né? Só quem chegou perto foi o Cristo. Então, por que a gente fica nessa rivalidade? Ninguém é melhor que ninguém. Lá na UERC, eu não me titulo como Ilarorixá, nem como mãe de ninguém. Nós somos todos irmãos. Né? Existe uma direção, um dirigente. Eu me titulo como zelador, assim como eu titulo qualquer um. Aquele que zela pelo amor, aquele que zela pelo santo, aquele que zela pela casa. Hoje já querem chegar não pela porta, mas pela janela. Você é médio ostensivo, vê tudo, ouve tudo, e aí fica muito difícil da gente trabalhar com as pessoas, infelizmente. Isso é verdade. E os preconceitos que eles falam assim, eu achei uma macumba no meio da encruzilhada, um frango assado com vela. O que acontece? Na época, é isso, né? Na verdade, é isso. Na época em que ainda existia a escravatura, as pessoas que sabiam que ia ter os fujões, que iam embora para atrás esqueci o nome que eles vão criando, né? Iam fugir para esses locais, o que eles faziam? Botavam comida no meio da estrada, os quilombos. Botavam comida no meio da estrada e vela, porque não tinha iluminação, não existia poste. Comida, cachaça. Exato, eles colocavam vela para indicar onde estava o alimento. Então os fujões iam passando, levando o alimento e indo embora. E eles trouxeram como uma coisa ruim. Né? Vou fazer uma oferenda aqui braba para fulano não melhorar mais. Né? E aí você encontra hoje as velas vermelhas, o frango assado, a cachaça, a farofa. Tem gente que coloca dinheiro, né? Dinheiro. Eu ainda não achei. Porque se eu achar, vai pro meu bolso. Eu, quando era mais novo, achei. Tinha o frango, a cachaça e o charuto. Aí eu tomei a cachaça e fumei o charuto. Né? Mas não comeu o frango. Deixei o frango lá pra então é importante, por isso que não te aconteceu nada. Hoje, energeticamente, tem um horário, né? A gente sabe que existe essas magias, mas tem um horário que, enquanto o frango tá quentinho ali, a oração tá ali no ar, ela tá funcionando, depois não. Então passou alguns dias, eu posso passar a mão no dinheiro, na bebida. É engraçado que essa energia fica lá, né? Fica algumas horas. Da pedra, né? O cara vai viajando, bota uma pedra em cima da outra pedra, aquela pedra. Aí uma vez eu tava comentando, rapaz, não pega nessas pedras, não, porque tu não sabe as energias que tem nessas pedras. Né? Mas nesse contexto, eu já tinha tido a leitura, já tinha me falado sobre esse sentido. E eles tinham me dito justamente o que estamos falando aqui agora, que era os quilombos, e era a forma dos negros poderem se alimentar. O quilombo. E aí eu disse assim, mas e por que usa agora? Eu disse, os espíritos precisam encontrar o caminho. É uma boa tem uma tradição dentro também da religiosidade sobre as velas, que diz assim, eu vou acender uma vela para o meu guia. Eu vou acender uma vela para o meu anjo de guarda. Só que se seu anjo está precisando de vela, coitado de você. Se teu guia de luz está precisando de vela, tu tá ferrado. Na verdade, a vela ela tem um elemento chamado fogo. E hoje, assim, a gente busca as velas feitas de cera de abelha, para que haja uma energia melhor na hora da tua oração. Esse fogo, essa cera de abelha, ela é intencionada naquilo que você pede, não para iluminar o seu guia ou o seu anjo da guarda, mas sim aquela intenção que você está colocando. A maçonaria, antigamente, se fazia exceções com a luz de velas. E eu mandava fazer de cera de abelha, justamente para não... porque ela tem um cheiro melhor. Exato. Também. Ela não tem o cheiro da parafina. Da parafina e tudo. Ela não prejudica tanto a saúde, assim. É engraçado como os rituais, eles são parecidos, né? E ao mesmo tempo eles se unem, de certa forma, num com os elementos, né? Ou com as histórias, exatamente, né? O mestre que ele falava que as religiões, no futuro próximo, se revelarão iguais. A mesma raiz de todas elas. Sim. Ele até falava assim, tirando os sacerdotes assalariados e os dogmas... Tudo igual. É verdade. Mas, Judite, me diz uma coisa. E uma pessoa que tem interesse de conhecer como é que ela deve ser o procedimento dela, como é que ela deve agir, tem que bate a porta, como chega aqui, usa, eu quero ser maçom.
Aí o Conhecer a Umbanda? se o cara tem interesse em frequentar, como é que ele pode chegar e entrar? Pode, Quero entrar pode. aqui. É um Porque eu já ouvi amigo. dizer que tem uns cantos só entre a mulher, né? Ah, Não é? Não sei se existe isso, né? Tem um canto só entre mulheres. E tem uns cantos que tem o dia para entrar, além das mulheres, pode entrar os homens. Mas como é que é? Aí eu chego, bato a porta e eu quero frequentar. não vai bater a porta porque a porta vai estar aberta. Mas vai entrar sim, porque tem uns trabalhos internos que são com as pessoas que já estão mais tempo na casa, mas assim, ela é aberta para todos que querem conhecer sim. Né? Só que existe duas coisas que as pessoas se enganam muito. Existe a conversão e o aderir. Aderir é aquela pessoa que vai, eu tô muito... aquele fogo de palha que sobe e esfria de uma vez e apaga, né? Esse é aderir. Mas é uma coincidência, né? É uma coincidência. Mas é uma coincidência Mas a positiva. conversão é quando você tem a convicção do que você quer e você tem a responsabilidade e a disciplina de participar e aceitar os cultos. É porque a gente aqui na maçonaria, a gente vê muito o aprendiz, que é o cara que está iniciando na maçonaria, é muito iludido às vezes do que é maçonaria, né? Primeiramente, o cara pensa que vai ficar rico, né? Tá cheio de rico aqui, né? Pelo contrário. O maçom é rico. Mal sabe que, né, o Que é negócio não é diferente. assim. Então, às vezes, e isso deve acontecer com a tua religião e com outras religiões, que aquele cara que chega, o aprendiz, não sabe nada. Já Tem quer- gente que chega querendo casar, quero um companheiro, uma companheira. Já e pedindo, é já pra chega ontem. pedindo, né? E eu quero ganhar muito dinheiro. Mas não tem aquela mulher do poste que arranja seu amor em 5 dias, Ah, né? não tem não. Não tem não. Mas isso tem muito na internet, né? Você Mas- encontra muito esses cartomantes te prometendo É o fundos e comércio, fundos. é o É o comércio, comércio, é. que nem você diz, né? A Umbanda ela não faz esses milagres assim, não. Né? Porque às vezes a pessoa está tanto tempo buscando e é tão exigente naquilo que é difícil do caboclo achar o pai ideal para ela. E a mesma coisa é a riqueza. Sim. E fora os karmas que a gente traz de vida passada, né? Que vem perambulando e de vidas em vidas vem aprendendo devagarzinho a ser mais humilde para poder ter novamente aquilo que perdeu. É o que eu te disse sobre a entidade. Ame o que você tem agora, Sim. para a vida não te ensinar a amar o que você tinha. Exatamente. Esse é um bom Mas aprendizado. não faz não, não traz em 3 dias, nem um dia, nem um ano. É muito interessante. A pessoa confunde muito que, eu vou falar com o espírito, ele vai me ajudar em tudo. Não vai. Eu não posso passar por nenhum tipo de problema e falar para alguém, estou passando por isso. E tuas entidades? Cadê elas? Não falou com elas, não? Não É resolveram completamente nada. diferente. Te abandonaram? Eu tô com uma gata sumida agora. E a pessoa viu nos stories a minha gata, eu mando perguntando quem viu, entrar em contato, que é minha, e ela disse assim, E as entidades? fala com fulano de tal para buscar tua gata. Tem muito isso, né? E a gente sabe que não é assim, né? E como é que funciona esse jogo de cartas na Umbanda e a leitura de mão? Leitura de mão é mais os ciganos, né? que- Mas Na a Umbanda verdade- tem isso? Tem também? Tem, sou taróloga. Só que assim, não tem nada a ver com a religião, né? Isso é uma coisa que você busca. Existe o dom e existe também estudar, porque se tu não conhecer a mitologia das cartas, né, o que cada uma representa, vai ser complicado de você colocar só com o dom, Sim. né? A leitura das mãos tem que estudar astrologia, porque o universo inteiro está na palma da nossa mão. Planeta, signo, tudo. Então, para ler a mão, precisa O tarô também, né? conhecer. A astrologia. A astrologia também. É muito parecido, né? Os dois, né? Mas tá muito, assim, não é uma coisa assim, não é um dogma da religião que você é um bandista, você tem que jogar o tarô, você tem que jogar o búzio, né? O búzio, tem gente que leva 5 anos para conseguir aprender todos os odus, todas as jogadas, né? Como cai os búzios, como não cai, Como interpretar. como interpretar, exato. Uma coisa que acho que bastante pessoas às vezes estão se questionando, os Exu, que algumas pessoas falam que são os anjos caídos, que pessoas pensam que às vezes está trabalhando só numa linha
magia negra, tudo mais, mas mal sabendo que também o Exu ele não está só para isso. Eu queria que tu explicasse um pouco mais, entendeu? Sobre os Exus. Tá, vamos falar um pouquinho sobre os Exu. Exu em si, né? Que ele não foi classificado como um orixá ainda. Sim. Mas a mitologia conta que antes de Olorum, que é Deus, criar o mundo, Exu já existia. Quer dizer, no início, quando tudo era vazio, sem forma, Exu já existia. Mas Olorum decide dar o pó do conhecimento para Oxalá. E com isso, Exu fica com raiva, porque ele acha que o direito era dele de criar, porque ele já estava ali. E o que ele faz? Ele embebeda Oxalá com vinho de palma e toma o pó da criação e sai fazendo um mundo de loucura. Essa é uma das mitologias dentro do orixá, né? Nos terreiros, em alguns, o candomblé cultua do lado de dentro de casa. A mina cultua do lado de fora. O Exu não pode entrar dentro de casa por causa dessa rivalidade com Oxalá. A Umbanda vê Exu como o protetor, aquele policial, aquele segurança, que faz a proteção para que espíritos zombeteiros, na hora de um trabalho, não possa estar atrapalhando o trabalho do médium. Então, a gente vê isso. É nosso orador, o padre. Exatamente. E também existe a classificação dos Exus coroados, que foi o que a gente conversou ainda agora, e os Exus falangeiros, né? Com quem que eu quero trabalhar, quem eu quero alimentar, quem eu quero estar junto comigo, né? Porque os Exus falangeiros eles têm uma energia mais densa, mais para baixo, né? O vocabulário é mais pesado. É mais né? forte, né? É mais denso, eu não digo mais forte. Os coroados, que eles chamam, são esses Exu mais passivos, fala devagar, ouve, né? Não tem esses palavrões de baixo escalão. Fugiu o que eu ia dizer. Dentro dessa categoria de Exu, algumas casas, elas falam que Exu bebe muito, né? Usa a cachaça, usa o charuto, entre outras coisas. No centro que eu frequento, é proibido dar bebida para qualquer entidade que pede. Porque a bebida, ela interfere o médium e a entidade. Né? Então, a gente proíbe, não dá, de jeito nenhum. Às vezes, põe no tempo ali, mas para o médium ingerir, a gente não permite. Mas existe o médium que diz assim, se orgulha em dizer assim, eu tenho um espírito farrista. E dá-lhe bebida. Já vi várias vezes acontecer do médium precisar ir ao banheiro, né? Para tomar uma. Não descarregar o que já bebeu, que a entidade já bebeu. E quando voltar, não lembrar com que a entidade estava e dizer que é outro. Aí, no meio do caminho, dá o delay, o cordão corta, né? E ele se esquece. Um então, é bem complicado. A bebida e mediunidade não funciona, assim, isso é verdade. Principalmente em trabalhos mediúnicos. E é por isso que muitas das vezes a gente fica um tempinho ali, uns 30 dias, sem tomar uma, né? Totoca. Eu tô uns 20 dias. Você tá fazendo uma quaresma agora, é, Totoca? 40 dias, né? Vamos ver se vai chegar lá. Não, vai dar certo. Tá com 20 é só tu não vir dias. sexta-feira. Pois essa parte ela é bastante interessante, né? Porque... Desculpa. Não, pode falar. E onde é que fica o seu centro hoje? No Jardim Tropical. Jardim Tropical. Né? Funciona que dia? Só aos sábados, o dia Só todo. sábado. De manhã, 8 horas até às 18. Viu, Paulo? Quer dizer, for cobrar ajuda de alguma coisa é lá, né? Tá certo. Aí vocês fazem o almoço, o lanche e vai emendando o dia todo? Na verdade, assim, vai o dia todo para os médicos que ficam para o trabalho da tarde. Mas assim, o que acontece de manhã, acontece à tarde. Sim. De manhã tem as palestras, tem as consultas e as sessões mediúnicas e os tratamentos terapêuticos.
Sim. É inteiramente gratuito. E à tarde funciona a mesma coisa. Então, tem grupos que vão pela manhã e tem grupos que vão pela tarde. Mas os trabalhadores da casa que ficam o dia direto, geralmente a gente Mas isso é a almoça lá. parte terapêutica, a parte de curas, de palestras. Fora isso, tem os dias Do culto? Dos outros trabalhos. dos Sim, a tambores, gente, tudo. os tambores que a gente chama de gira, né? Desenvolvimento mediúnico, a gente faz uma vez por mês. Isso aí só participa quem já está na casa. Não, eu quero, o Ernesto quer ir hoje assistir uma gira. Uma gira. Ele pode. tu Apenas pode. assistir, não rodar na gira, né? Pra não... Ou não. A gente não tem essa restrição, né? Ainda mais se a pessoa já vem de desenvolvimento, eu não proíbo a pessoa de entrar na Se gira. chegar uma pessoa e sentir a vontade de Se participar... sentir à vontade. Geralmente as pessoas vão para conhecer porque eles ficam envergonhados, querem ver como é que é o trabalho da casa, não querem entrar de peito aberto, é um direito de todo mundo, né? Se sentir seguro onde vai. Sim. E assiste, mas aí ama e já quer entrar, já quer ficar. No outro dia já sai, não quer mais. Não conseguiu o bem amado. É normal da curiosidade Conseguiu humana, ganhar né? na loteria. Judite, e o trabalho filantrópico, além desse serviço à comunidade, social, vocês também trabalham A gente fortemente, né? trabalha assim. A gente tem um trabalho em Deserto de Fátima, uma vez por ano, que é para as crianças de lá, né? Estava até comentando com o Ernesto que lá é bem carente. A gente leva comida, brinquedo, passa o dia com as crianças de lá, dessa comunidade. E a gente tem uma certa dificuldade de trabalhar com a comunidade da região do tropical, porque eles têm um preconceito muito grande com a casa. Estava falando para ele, a gente faz um lanche para doar. As mães não deixam as crianças ir buscar, porque são lanches do demônio. Aí a gente junta tudo, como o Socorrão 2 é pertinho, leva para lá. Um caldo, uma sopa, não vão buscar. É engraçado. É difícil trabalhar para a comunidade como eu gostaria de trabalhar. É o seu mal fazendo caridade, né? Exato. Como é que não? Exato. Mas é muito da deturpação, da falta de conhecimento, da ignorância. Sim, É o preconceito, na verdade, né, irmão? Preconceito. Aqui eles têm uma maçonaria. Tem preconceito Vieram também. perguntar que a gente cultua um demônio, que não sei o quê, que adora um bode, não sei o quê. Isso aí coisa, a gente mantém um asilo A aqui. gente há gosta do 105 bode, a gente anos. gosta, né? Gosta. Cozido, então. Não pode comer, irmão. Judite, além disso aí também, tu tem uma casa aqui próximo, que também faz massoterapia, né? Eu trabalho com massoterapia, trabalho também com essas terapias alternativas, né? Que está fora já da massoterapia, que é o reiki, barras de axe, conindu. A gente trabalha e assim, ajuda muito em questão mental. Pessoas que têm problema de ansiedade, depressão. Essas terapias holísticas, elas são muito boas em prevenir, em ajudar a pessoa a sair da crise. A massoterapia é já para quem tem a dor física, né? Uma distensão muscular, levou uma queda, ou exagerou na academia, a gente trabalha com a massoterapia. Também relaxamento, para quem não dorme 2, 3 dias, 2 horas, 1 hora de massagem é Esse perfeita. deu um convite, eu tava vendo no Instagram, mas não sei como. Mandou pra mim também. Eu dei para A ele. gente vai lá, quando tiver, tem uma rua de maçom lá na fila. Ótimo. Já fidel. Aproveitar que é gratuito. Que é presente. Ó, tá registrado, tá registrado. Pros da casa aqui, viu? Porque senão tem gente que vai vendo, vai pensando que O convite foi dado personalizado. Ô, Judite, tem alguma coisa para passar mais aí pra gente em relação a Umbanda, né? Vou convidar o pessoal, se quiser, pode ficar à vontade. Não é isso, venerado? Tranquilo. A Judite, para quem não sabe, ela trabalhou conosco aqui, ela foi secretária da loja aqui. Foi. Há uns 20 anos atrás, mais ou Foi, menos. 20 anos. 20 anos atrás. Não, acho que um pouquinho menos, que eu já Pouquinho tinha o menos, né? Lucas, Depois Acho ela que deve ter saiu, uns 18 arrumou anos um atrás. emprego na Caixa Econômica. Foi. Aí que saí e deixou a Adriana, que era a prima dela. Ah, foi tu? Foi. Foi tu? É a culpada.
A Judite aqui viu o pessoal passando aqui. Foi, ela viu o pessoal que os passa- maçons que já tinham morrido, ela via passando aí de terno, gravata. Ainda fui atrás, ei, não é pra ir pra aí, não. Mas foi de boa, assim. Eu de fato pensava que era uma pessoa. Então, esses processos de mediunidade apareceram muito cedo com você, né? Muito cedo. Eu venho já de uma família. A irmã do meu pai já fazia sessão, né? Fazia sessão Sessão espírita. do copo. Lembra que ele já ouviu falar Botar no o copo, copo. giratório, com o tabuleiro, ela fazia essa sessão. E a minha avó era benzedeira, a Sim. parte de mãe, né? Não cheguei a conhecer os meus avós paternos. Já tá no DNA, então. né? Já vi no DNA. E aí, desde novinha, começou a ver as coisas. Não, eu comecei com sonhos. Tudo que eu sonhava à noite, de manhã acontecia, mesmo tudo. Se eu olhasse, te falasse contigo com essa camisa aí, no outro dia eu te olhava com a camisa, aquele mesmo assunto. Começou assim. Depois foram sonhos. Ouvi som. Queda de água, de pia, como se estivesse lavando louça. Depois o som de tambor, de atabaque. Som Isso- de sapato, de salto, caminhando dentro da casa. Isso é um Isso aí conhecimento eu que na tua escuto cabeça deve bastante. ter ficado meio louco, né? A princípio eu tinha muito medo, né? Eu falava, não estava escutando nada, até medrosa, eu era medrosa. Eu sou medroso. Eu tenho medo de morrer. Não é que eu sou medroso, não. Eu tenho medo de morrer do susto. Né? Aí eu era medrosa, então eu criava esse som na minha cabeça. Depois eu fui vendo, fui ouvindo, não vai por aí não. Eu insistia, dava uma coisa errada. Eu fui tendo essa percepção, que eu tinha um protetor ali, né? Teve uma vez que eu entrei no ônibus, no terminal aqui da Praia Grande, e disseram assim, desce. Aí eu, poxa, saí do meu serviço, tô cansada. Eu ia para um bairro de Pedrinhas, que eu estava morando lá na época, que eu tinha me divorciado, fugindo do marido, fui para lá, morar lá. Aí eu disse, eu vou descer não. Eu vou descer não, vocês vão me perdoar, mas não vou descer. Quando entrou ali na pista que vai levar pra BR, o cara deu Nossa. sinal de assalto e a arma na minha cabeça, que eu tava naquelas cadeiras altas. Na hora que ele virava, o 38 vinha certinho na minha cabeça, disse era pra eu descer. Aí eu quis descer muito tarde, né? Aí já era. Pelo A história amor assim, da eu te dor. disse, né? Eu te disse, né? Isso me ajuda, então, te falei. Eu tenho muito isso no carro. No carro, aí assim, sempre vou fazer um caminho para pegar a minha mulher, né? Uhum. Aí esse outro lado, que isso vai dar merda do outro lado lá. Aí eu não vou pro Sente outro lado. intuição, né? É. Quando a E gente quando não tu segue, ouve é ela- pior, né? Que Isso eu eu ouvi, te eu saio avisei. correndo. E eles até dizem que o Ministério da Saúde diz que essa palavra, eu te avisei, causa Mas aí, uma revolta muito você grande. que é médico agora comigo, que aí saber o que é que estão falando ou invenção na cabeça dele. Esse eu acho que é o grande problema que Às existe. vezes sim, Interpretação. ou aceitação, né? É eu ou alguém me avisando. Por Tirando aqui- via dúvida, é melhor achar que é alguém avisando. Melhor aceitar o conselho, né? Aqui é muito tranquilo, a gente brinca muito, eu sou mais brincalhão aqui nesse assunto, mas e o último conselho que eu vi, eu não segui muito não, porque eu tinha bebido uma, eu disse, rapaz, eu vou parar de beber, eu não parei. Como é que você vai acreditar num bêbado, né? Rapaz? É verdade. Vai dar valor de acreditar num bêbado, né? Então é isso, Dite, diz aí pra gente aí, para dar um encerramento aí pra gente desse papo que foi tão agradável, né? Quer falar mais alguma coisa, Tá? Não. Totó? Falei muito aí. Tem alguma Eu curiosidade? Sábado agora, acho que eu vou lá. Bora. Vamos fazer uma sessão. Vamos combinar, depois a gente vai numa sessão xamânica. Perfeito. Tem a nova Acrópole ali, Aham. depois de manhã lá. Se quiser ir comigo, você é medroso. Você sabe que eu sou medroso, né? Tem uma sugestão. Mas eu tô ficando mais corajoso. Ayahuasca, né? Ayahuasca. Fazer um Ayahuasca eu já procurei aqui. Ayahuasca, rapé, porque normalmente eles fazem um processo juntos, né? Fazem o rapé, um ayahuasca. círculo, né? É um círculo. O cacau, o rapé, ayahuasca. E assar não. ayahuasca. E Isso essa aí lã. também você trabalha com isso, né? Não, eu não trabalho. Assim, porque a ayahuasca, ela necessita de uma anamnésia primeiro. E assim, Ah, tá. Pra não... saber se a pessoa tem pressão alta, diabetes.
Toma Se remédio controlado. psíquico, né? Psiquiátrico. Então, ela é complicada. E mas- às vezes a pessoa no processo e tu não tiver um pulso forte ali, ela acaba entrando num processo assim ruim. No momento que às vezes até acaba desestruturando a cerimônia. É muito polêmico isso aí. Uns dizem que é alucinógeno, outros dizem que não, que é um... Ela é psicodélica, né, na Psicodélica. verdade. Mas tem um. Não é o teor, não, é um grau. Tem o grau. As graduações. né? Tem as Aí graduações. você vai com o tempo, Vem você do As vai- chá, dosagens, vem do chá como fossem ao as mel. dosagens? Isso. Tem de uma mais forte até, Até, 9 variações ou 10 variações, eu acho. Quanto mais forte, mais Mas expansiva ela é. Mas é bem interessante. Quando tu usou, foi a mais forte ou não? Não, a gente usou acho que foi a 3, né, pai? ela começou a usar a mais fraca, até a última foi a dose mais forte que ela usou. Foi uma Andréia Franco-Mano, ela veio de São Paulo. Eu já usei uma que é na colher, é um mel. Ah, então A isso eu não força sei, dela né? é muito forte, muito forte. E a tua experiência? Como é que foi? Eu tive... Pode se contar a experiência? Pode. Só que assim, a experiência vai de cada um, porque a gente tem um lado bom e o lado ruim. Eu tive experiências maravilhosas, mas também tive umas que foi preciso assim ter um certo controle, para não entrar num certo desespero, porque a gente vai se deparando com várias situações que tu precisa mudar e que tu não quer. Aí tu diz, não, isso não sou eu e é você. Você que não consegue se enxergar daquele jeito. Na verdade, é um processo de expansão de consciência. Eu ainda acho que a melhor maneira é fazer de forma mais natural, através da meditação e tudo. A meditação é muito A meditação é importante. Porque tu consegue também fazer a mesma fazer a mesma coisa elevação sem- do que ela. E você volta quando quer. Quando também. quer. perfeito. E às vezes a pessoa sente um mal-estar, sente taquicardia, sente agonia, dá vontade de chorar, dá enjoo, dá vontade de rir. A pessoa vomita, né? Acontece, né? É por isso que até a Andréa, ela fez desde a comida, né? Mais leve, É. né? Comida sem tempero, Sim. sem nada, né? Que era justamente para Eles falam até que nem é legal, porque às vezes a pessoa oferece o chá e dá uma coisinha, uma fruta. Nem é legal por causa da frutose que tem ali, aquele açúcar que pode dar pequenininho, uns pedacinhos só para tirar o gosto, na verdade. do amargo. Mas só a preparação toda pensando em... E teve um amigo nosso que cavou o terreno todo lá, preocupado. Virou até tatu. Hoje até hoje tem buraco lá. Saiu cavando, foi Foi cavando com medo. Meu Deus do céu. Essa dosagem estava forte. Então a gente vai ficar aguardando esse convite, então. Tem um lugar muito bonito, Antônio, que ela mostrou pra mim, que é lá em Morros. Ele já foi. Fui Foi, lá né? conhecer lá. É, parece uma mata Bonito. fechada, É. entendeu? Né? Eu achei uma... Tem uma fonte de água assim. É lindo Muito agradável demais lá, muito é. bonito. Rapaz, não vai dizer não, que tem um amigo meu que vai querer comprar um sítio lá também. É, Aquela região é muito se bonita. eu puder bonita demais, frequentar né? o sítio, ele pode comprar. Vai ter acesso Aquela lá. região é muito bonita. É. muito bonito. Tem muito. Mas Água esse contato com a cristalina, né? natureza ele é maravilhoso. A gente sai assim, esquece Acho que é o mundo fundamental. real que a gente vive, né? E tenta se conectar ali com a força da natureza, é maravilhoso. Verdade. Judite, eu quero te agradecer muito, viu? Por estar aqui, nos prestigiando com esse teu conhecimento. E eu passando a palavra aqui para... Aí fica o convite para novas oportunidades. Sentindo vontade, sentindo necessidade, a gente vem e volta de novo, bate um outro papo aí. Certo? Com Bem certeza. divulgado aí para os nossos grupos. E só ressaltando que é o Renascença Podcast, é agora que a gente criou, a gente tem essa forma de pensamento de trazer todas as religiões aqui, as religiões evangélicas, os representantes, né, os católicos, né, a gente vai trazer todos para a gente ter uma Desmitificar, dimensão, que a gente estiver escutando, que a gente estiver vendo, observar e se sentir melhor onde estiver, que isso é o que interessa. É maravilhoso porque assim, esse mundo espiritual, esse universo espiritual, ele é grandioso e cada um tem um pouquinho de uma experiência para dar, para ouvir, para aprender, né? E eu quero dizer a todos que a Umbanda ela é amor e caridade. Se você entrar em um local que lhe cobrar alguma coisa, não é Umbanda, né? Porque a gente tem esse dom para trabalhar o amor,
né? A reforma íntima e a caridade. Certo? Eu quero agradecer também pela oportunidade. Foi muito legal. Estou acompanhando. É muito maravilhoso. O trabalho de vocês vai se expandir bastante por essa questão de fugir do preconceito, né? Conhecer um pouco cada. A gente não pode estar em tudo, né? A gente tem que estar Até que tá, mas onde está. Até que a gente quer tá. Isso é o que importa. Estando bem, a gente tá legal, né? É. Tranquilo. Tá certo?